Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Você vai morrer amanhã, disse ela. O milionário riu, mas no dia seguinte implorava por sua vida. O céu de Manhattan escurecia lentamente, passando de um azul aço para um lilás profundo, e depois para aquele preto denso que só se vê de cima. As janelas escuras do Cobertura Mallory, localizado no 76º andar Dr. Mallory One, refletiam os últimos vislumbres do crepúsculo. Lá em cima, longe do barulho e da poeira da cidade, Victor Mallory permaneceu como um imperador em sua fortaleza suspensa, dominando o mundo que ele acreditava estar a seus pés. Tudo na sala falava de poder. As paredes de mármore de Carrara, os lustres de cristal soprado à mão, as obras de arte contemporâneas penduradas nas paredes, algumas roubadas discretamente em conflitos no exterior, outras compradas em leilão apenas para impedir o acesso de seus rivais. Uma grande janela saliente oferecia uma vista panorâmica do Central Park, agora sombreado pelos arranha-céus que ele próprio construíra. Victor tinha 57 anos, mas parecia mais jovem. Sua figura esguia, seu olhar penetrante, seus ternos sempre impecáveis davam a impressão de um homem intocado por tudo. Mas aquele rosto suave e elegante escondia uma alma ressequida pelo cinismo. Por quase 3 décadas, ele moldou a cidade à sua própria imagem. Ele não era um construtor, não. Ele era um predador, ele farejava as fragilidades dos bairros pobres como outros farejam o cheiro de petróleo. Comprou por quase nada, subornou autoridades locais, despejou moradores sem hesitar, depois reconstruiu, e vendeu por 10 vezes o preço. Famílias choraram, associações protestaram, mas ele arrecadou os lucros. E cada sucesso reforçava esta profunda convicção: ele era intocável. Ele gostava de dizer que a miséria é o melhor investimento. Ela nunca decepciona. Naquela noite, o 17 de outubro, Victor havia organizado uma gala de caridade no telhado de sua torre, nos jardins suspensos que ele construiu para imitar a Babilônia. Um lugar de opulência surreal, fontes cantantes, esculturas de luz, palmeiras importadas de Dubai e até um lago com cisnes. Oficialmente, o evento tinha como objetivo arrecadar fundos para crianças desfavorecidas dos bairros da cidade. Mas todos sabiam que era um disfarce. Jornalistas estavam lá para fotografar sorrisos e apertos de mão. Políticos estavam lá para obter favores. Artistas estavam lá para comprar um pouco de visibilidade. Investidores estavam lá para implorar por migalhas de oportunidade. E Victor estava lá para, reinado, saboreie seu poder como um rei medieval que olha para seus cortesãos do alto de seu trono dourado. Ele ficou sozinho por um momento, com um copo de uísque na mão, observando a multidão que se aglomerava no jardim iluminado. Não estava ouvindo ninguém. Ele saboreado. Porque tudo isso, essa luz, esse riso, esses olhares, essa cidade em si, pertenciam a ele. Era nisso que ele acreditava. O que ele ainda não sabia era que no centro desta noite perfeitamente orquestrada, algo, ou alguém, havia se infiltrado nas sombras. Não uma ameaça como aquelas que ele costumava esmagar com seus advogados e milhões. Não. Naquela noite o morto tinha se convidado. Mas não como você imagina. Não com uma arma. Não com uma bomba. Não com um grito. Não. Ela usava um vestido preto e olhos esmeralda. E ela veio restaurar o equilíbrio. A música era suave e sutil, tocada por um quarteto de cordas escondido sob um caramanchão florido. As notas flutuavam pelo ar quente como penas de seda, acompanhadas pelo delicado tilintar de taças de cristal. Um garçom passou com uma bandeja de taças de champanhe vintage. Conversas sociais se misturavam ao murmúrio das fontes iluminadas em azul, que fluíam em cascatas artificiais entre os caminhos pavimentados do jardim suspenso. Do políticos, celebridades, banqueiros e herdeiros do velho mundo passeavam sob as guirlandas de luz dourada, todos vestidos com suas melhores ilusões. A atmosfera era controlada, opulenta, quase irreal, como se o topo daquela torre tivesse sido separado do resto do planeta. No centro desta mascarada, reinava Victor Mallory Smoking sob medida, relógio suíço que brilhava sutilmente em seu pulso. Ele exibia seu famoso meio sorriso cínico, o de um homem que já viu de tudo, já possuiu de tudo, já esmagou tudo. Em seu braço, Clara Jennings, uma estrela em ascensão de Hollywood, exibia um vestido esmeralda tão ousado quanto seu par da noite. Ela riu levemente das piadas vazias dele, lançando olhares discretos para os paparazzi à distância. Ela sabia como interpretar o papel. Victor adorava isso. Tudo parecia perfeito, calibrado. Mas o frágil equilíbrio desse cenário teatral estava prestes a ruir.
uma silhueta negra apareceu perto de uma coluna, na fronteira da luz e da sombra. Ela não estava não entre os convidados, nenhum fotógrafo a conhecia, nenhum segurança se lembrava de tê-la deixado passar. Ela se movia lentamente, sem medo, como se todo o espaço já lhe pertencesse. Usava um longo vestido preto, sem strass ou brilho, sem adornos, sem nenhuma tentativa de brilhar, e no entanto tudo nela chamava a atenção. Seus cabelos, negros como tinta, caíam em ondas grossas sobre os ombros. Sua pele parecia quase irreal, como se esculpida em mármore vivo. E ela face, de uma beleza cativante, ancestral, quase atemporal, como se pertencesse a uma era esquecida. Mas estes eram seus olhos que foram perturbadores. De um verde esmeralda profundo, eles não estavam nem zangados nem hostis. Eles estavam calmos demais, intensos a ponto de se tornarem perturbadores. Lemos neles algo além de simples emoção humana. Ela se aproximou sem dizer uma palavra, seus passos silenciosos sobre as lajes do jardim. Clara instintivamente recuou, perturbada. Vitor franziu a testa, visivelmente irritado por um estranho ousar interromper seu momento de glória. Quem é você? Ele disse com uma voz seca, quase altiva. A mulher o encarou sem piscar. Sua voz era calma e gentil, mas cortava o barulho ao redor como uma lâmina invisível. Vim avisá-lo, Sr. Mallory. Um silêncio suspenso. Os convidados próximos viraram a cabeça, intrigados. Amanhã a esta hora, você morrerá. Vitor piscou. A princípio surpreso. Depois, divertido. Ele caiu na gargalhada, uma risada alta e arrogante que ecoou pelas paredes de vidro do telhado. O que é isso? Uma performance? Uma câmera escondida? Você está tentando me assustar, é? Sabe com quem está falando? Sou Vitor Mallory. Ele se dirigiu ao guarda-costas mais próximo, que imediatamente correu. E tire essa louca do meu evento. Agora. Mas a mulher não se mexeu. Acrescentou ainda num tom estranhamente calmo. Você pisou em muitas vidas. Você desprezou muitas almas. A balança está desequilibrada. O tempo acabou. Um arrepio percorreu a espinha de Clara, e ela se afastou ainda mais. Outros convidados observavam, congelados entre o fascínio e o desconforto. Um dos guardas colocou a mão no ombro da mulher, e não tocou do que o vazio. Ela havia desaparecido. Sem uma palavra. Sem um som. Sem o menor vestígio. Vitor ficou ali, sem palavras. Uma gota de suor escorreu lentamente por sua têmpora. O eco de sua própria risada ainda ressoava nos jardins suspensos. Mas ninguém mais riu. De volta ao seu cobertura, Vitor fechou as portas duplas de vidro atrás de si e imediatamente abaixou as cortinas automáticas. O clique metálico das persianas motorizadas ecoou no silêncio gélido do quarto. Ele tirou lentamente o smoking, jogou-o distraidamente sobre uma poltrona de couro e se serviu de um uísque puro. Um gole. Depois outro. Mas nem o álcool conseguiu silenciar o voz que ainda ecoava em sua cabeça. Amanhã a esta hora, você morrerá. Ele a viu novamente. Seus olhos. Sua voz. O jeito que ela tinha desaparecido literalmente na frente de todo mundo. Não foi um vazamento. Não foi uma cortina de fumaça. Ela desapareceu no ar. Vitor, que sempre acreditou no poder dos números, do controle, do concreto, sentiu pela primeira vez uma rachadura em sua realidade. Ele não conseguia pensar em mais nada. Quem era ela? Uma ilusionista? Uma fanática? Uma ex-amante em busca de vingança? Mas mesmo os piores inimigos que ele já conhecera não tinham aquele olhar antigo, como se ela tivesse acabado de ir além do mais ou de uma além que ele sempre se recusou a imaginar. Ele imediatamente ativou sua rede. À meia-noite, ele já havia engajado 2 investigadores particulares e convoca urgentemente a equipe de segurança da torre. As câmeras, nenhuma imagem no momento em que ela aparecia no campo de visão, a gravação parava. Os sistemas de segurança exibiam uma perda de sinal 22H04 em ponto, por 47 segundos. Um bug? Impossível. Seu sistema foi certificado, monitorado e sincronizado em tempo real com os servidores de segurança do Estado. E ainda assim, nada. Ele questionou seu mordomo, seus garçons, suas recepcionistas. Ninguém a vira chegar ou sair. Ninguém sabia quem ela era. Até Clara, obcecada por mídias sociais e reconhecimento facial, admitiu que não a vira. Nunca vi essa mulher antes, nem na mídia nem em bancos de dados públicos. Seu rosto não existia em lugar nenhum. Vitor passou a noite acordado, sentado na sala de estar com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos sobre a boca. Ele não pregou os olhos para dormir, recusou-se a piscar por muito tempo. Na manhã seguinte, seu rosto estava pálido, suas feições contraídas.
Seu olhar endureceu, mas o outro brilhou ali, Temer. Sem dar nenhuma explicação, ele cancelou todos os seus compromissos, reuniões, videoconferências, até mesmo uma entrevista esperada com a Bloomberg. Ele desligou o telefone, ordenou que seus advogados cuidassem de tudo que pudesse esperar 48 horas, e fez duplicador o número de seus guarda-costas pessoais. 4 homens ex-militares armados até os dentes, estavam agora posicionados dentro da própria cobertura. As persianas estavam seladas. Os alarmes reforçados. Ele também tinha a rede Wi-Fi, desligar a televisão e demitir todos os funcionários, exceto o mordomo-chefe. Aos seus colaboradores mais próximos, ele declarou que queria meditar, que precisava de um retiro espiritual, de um momento de calma interior. Mas a verdade é que ele era aterrorizado. O silêncio da suíte, normalmente luxuosa, agora lhe parecia opressivo. Ele ouvia cada tic-tac do relógio de parede como o ritmo de uma contagem regressiva invisível. E acima de tudo, sua mente continuava retornando ao que ele sempre soube, mas ignorou. Os rostos, o voz, os silêncios que ele havia esmagado com um golpe de caneta, um contrato, uma decisão acertada. Esse velha, Louisa Warren, de 78 anos, foi despejada de seu apartamento em temperaturas de -2 graus Celsius após comprar seu prédio. Ele se recusou a adiar o processo, apesar dos pedidos do prefeito local. Ela morreu de ataque cardíaco 5 dias depois, em um banco público. Esse pai jovem, Daniel Brooks, desempregado, morando com a filha em um conjunto habitacional social. Victor havia comprado o prédio e desocupado o local para uma reforma de luxo. Daniel havia se enforcado na escada. Sua filha de 8 anos o encontrara. Esse prefeito, Charles Wilkins, um homem honesto e teimoso, que se opôs ao projeto Expansão do Horizonte. Victor teve sua vida privada revistada, encontrou um antigo caso e então teve destruído publicamente, forçando-o a renunciar e a exilar-se. Ele via aqueles rostos agora. Claramente. Eles estavam tocando repetidamente. Eles fazem e só estavam olhando. Victor Mallory, o homem que tinha nunca me arrependi, nunca hesitou, começou a enfraquecer. Ele se viu murmurando, sozinho, nas sombras de sua sala de estar, e se ela estivesse dizendo a verdade? 22 horas o relógio soou com um som grave, quase fúnebre, que ecoou pelas grossas paredes da cobertura. Victor deu um pulo. O eco pareceu se estender por mais tempo do que o normal, como se o próprio tempo estivesse desacelerando, prendendo a respiração. Uma luz crepitou. Uma única luz, no teto da sala de estar. Piscou brevemente e depois voltou branca e fria. Victor estava parado no centro da sala, ofegante, com o rosto pálido e brilhando de suor. Segurava firmemente uma pistola de última geração, o dedo firme no gatilho. Seus olhos perscrutavam cada sombra, cada canto da vasta sala de estar decorada com mármore preto e aço escovado. Algo estava errado. Os guardas posicionados em cada entrada deveriam se comunicar a cada 10 minutos. Mas por mais de um quarto de hora, silêncio total. Ele apertou o botão do seu rádio de segurança. Estação 1, vocês conseguem me ouvir? Nada. Estação 2, respondam imediatamente. Ainda nada. E então, um ruído abafado. Um gemido. Curto. Estrangulado. Vinha do corredor? Ele deu um passo para trás, aguçando os ouvidos. Um segundo ruído abafado. Como um corpo caindo sobre um tapete. O silêncio retornou. Mais denso. Mais opressivo. Até o zumbido distante da cidade, audível através das janelas à prova de balas do 76º andar, parecia ter silenciado. Em pânico, Victor correu para a sala mais segura da torre, a sala blindada, equipada com um sistema autônomo de suporte de vida e uma porta de reconhecimento biométrico. Mas a porta estava entreaberta. Ele parou abruptamente. Sem fôlego. Arma apontada. Uma corrente de ar frio escapou da fenda, como se a própria morte estivesse à espreita lá dentro. Ele empurrou a porta. E lá estava ela. Ela, a mulher de preto. A mesma que ele vira silenciosa, impassível no dia anterior, no baile. Aquela que desaparecera sem deixar rastros. Parada no meio da sala. Imóvel. Seu rosto velado pela sombra, seu olhar ilegível. Nenhum guarda lá dentro. Nenhum sinal de luta. Apenas ela. Victor deu um passo para trás, com o braço tremendo, apontando a arma para ela. Como você entrou? Ele gritou com a voz embargada. Ela não se moveu. Nem piscou. Este lugar não me segura. Não estou aqui como você imagina. Ele caiu de joelhos. Seu corpo inteiro tremia com tremores incontroláveis. A arma escorregou de sua mão. E por favor, eu posso mudar. Eu posso consertar qualquer coisa. Pegue meu dinheiro. Pegue meus prédios.
Estou pronto para qualquer coisa. Ela inclinou a cabeça levemente, como uma mãe cansada olhando para uma criança que está tardiamente arrependida, mas já é tarde demais. O universo exige equilíbrio. O sofrimento não é esquecido. Você causou estragos, sem remorso, sem pausa. Esta noite a dívida vence. Ele chorou, gritou. Rastejando aos pés dela, agarrou a barra do seu manto, implorando em um fluxo de palavras entrecortadas. Eu não queria. Eu não sabia. Me dê uma chance, só uma. Mas ela levantou a mão gentilmente. E com a ponta de 2 dedos tocou-lhe a testa. Vitor congelou. Seus olhos estavam congelados, arregalados como se finalmente tivesse visto, naquele último momento, toda a extensão do mal que havia cometido. Seu coração parou, pacificamente. Sem luta. Sem violência. Ele não caiu. Ele desmoronou como uma marionete despojada dos fios. Seu corpo ficou ali, inerte, enquanto a mulher de preto se refugiava nas sombras. E na sala selada a luz piscou uma última vez. Depois apagou. A imprensa explodiu no início da manhã. As manchetes não paravam de circular em todos os canais. O bilionário Vitor Mallory foi encontrado morto em seu quarto seguro, sem sinais de luta, sem explicação médica. Mistério total na Torre Mallory. Desaparecimento inexplicável de câmeras, guardas inconscientes, sala trancada. Especialistas estão chamando isso de um caso impossível. Vitor Mallory morreu sem nenhuma causa fisiológica identificável. Os jornais publicaram fotos de Vitor tiradas alguns dias antes, em uma gala beneficente, onde ele sorriu cinicamente diante de uma pintura representando justiça cega. Os experientes, porém perplexos, detetives da polícia de Nova York estavam sem saber o que fazer. As imagens de vigilância haviam sido apagadas inexplicavelmente, como se a energia tivesse sido cortada, sem que os geradores respondessem. Todos os sistemas de segurança de última geração, instalados pelos especialistas mais experientes, haviam ficado inutilizados naquela noite. Mas o detalhe mais perturbador e assustador foi o que o legista descobriu na mão direita de Vitor. Um pequeno cartão preto, capa dura com bordas perfeitamente limpas. Sem logotipo. Sem endereço. Apenas uma palavra, gravada com precisão em letras prateadas. Juiz. Não condenado, não culpado. Apenas essa palavra. Frio. Absoluto. Inatacável. A polícia manteve esse detalhe fora do alcance da mídia. Mas rumores já começavam a circular. Alguns falavam de um pacto demoníaco. Outros de um assassino místico, uma espécie de justiceiro fora da lei. Os guarda-costas encontrados inconscientes do lado de fora da cobertura não sofreram nenhuma agressão, nenhum trauma. Acordaram várias horas depois, sem nenhuma lembrança daquela noite. Sua última lembrança foi um aroma suave e doce, seguido por um silêncio sinistro. Outro magnata celebrava um negócio lucrativo. O rei do mercado imobiliário Alan Garrison acabará de comprar um antigo hospital para construir condomínios de luxo. Ele ria alto, champanhe na mão, cercado por políticos, investidores e modelos bajuladores. Para a América, disse ele, erguendo o copo. Ao dinheiro, respondeu a Assembleia. Nesta noite dourada, com suas luzes suaves e paredes cobertas de espelhos, uma silhueta deslizou entre os convidados. Ela não usava joias, nenhuma maquiagem chamativa. Apenas um vestido preto elegante e esvoaçante que parecia absorver a luz. Seus olhos, 2 esmeraldas insondáveis. Seu olhar, impossível de suportar sem tremer. Ela caminhou lentamente em direção a Alan Garrison, que tinha acabado de fazer um brinde a si mesmo. Ele anotou o primeiro distraidamente e depois com fascínio. Não se lembrava de tê-la convidado. Senhorita, ele perguntou com uma sobrancelha levantada. Ela parou na frente dele. Sua voz era suave, sem nenhuma emoção aparente. E Sr. Garrison, vim avisá-lo. Me avisar? Sobre o quê? Ele riu nervosamente. A balança está desequilibrada. A conta está atrasada. Você foi avaliado. Você será julgado. Ele deu um passo para trás, subitamente desconfortável. Mas quando olhou em volta, ninguém parecia notar a mulher. As pessoas riam e bebiam, como se ela não existisse. Ele piscou. Ela havia desaparecido. Na mesa ao lado dele, um pequeno cartão preto. Ele o pegou com a mão trêmula. Estava quente ao toque. Uma única palavra brilhava ali, gravada como se fosse ferro. Continua.